Áreas de lazer para muitos, símbolo de orgulho e paixão para tantos outros. O Renascença era a nossa casa. O Renascença é o último bastião da resistência do Rio de Janeiro. Os clubes ainda ocupam um espaço importante de convívio social no Rio de Janeiro. Aqui é quase como se fosse um outro mundo. Tu atravessa a ponte, tu tá, digamos assim, na sua casa. Com sede em regiões às vezes distantes da praia, servem de alívio para quem quer se refrescar nas piscinas, praticar atividades físicas e socializar perto de casa em segurança. Música também faz parte dessas grandes áreas de entretenimento, onde o futebol tem espaço de destaque. 60 até 70 já tinha bastante fama o baile de carnaval daqui. E aqui o Olaria derrubou muitos times chamados grandes. Na reportagem especial de hoje você vai conhecer ou revisitar a história de alguns clubes que, para seus frequentadores e sócios, são mais do que pontos de divertimento. Ele nasceu Olaria Futebol Clube em julho de 1915, mas 5 anos depois, seus dirigentes viram que o destino levaria para além das 4 linhas. E assim, renasceu como Olaria Atlético Clube. A partir de 1920, com a denominação Olaria Atlético Clube, que nós vamos ver então que o Olaria já tinha uma preocupação de ser um clube poliesportivo. Então vieram o basquete, que é um esporte muito tradicional dentro do Olaria. Nós tivemos depois a natação. O Olaria teve também um curto período em que brilhou no ciclismo. Quem entra nas dependências do clube é recebido pelas fotos de todos que presidiram a agremiação ao longo de 109 anos de história. Uma forma de dar as boas-vindas e preservar a memória. O Olaria são 109 anos de história a serviço do futebol, a serviço do esporte brasileiro. Daqui saíram grandes craques que brilharam não só no Brasil como no mundo. Romário é um deles, e outros. Logo na entrada, uma bela vitrine que conta momentos históricos do clube, desde a faixa da Miss Olaria de 1948 a antigos estatutos. Hoje, o Olaria está na Série A2 e tenta voltar para a elite do futebol estadual. Mas a história deu motivos de orgulho para os torcedores e sócios do Azulão da Leopoldina, como ficou conhecido. Em 1954, o Olaria deu a volta ao mundo e enfrentou grandes clubes do planeta. Foram 3 meses de excursão. Não existe na história do futebol brasileiro nenhum registro de uma viagem que tenha durado tanto tempo e tenha tido assim tantos adversários. Foram ao todo 30 jogos. Só para citar alguns dos adversários do Olaria: Fenerbahçe, Atlético de Madrid, Chelsea da Inglaterra, West Ham, Galatasaray. Quase 20 anos depois, em 1971, o Olaria foi um dos destaques do estadual. Foi a melhor campanha da história do clube. Ficou em 3º lugar na frente do Flamengo e do Vasco. Em 20 jogos, fez 26 pontos, 4 a menos do que o Fluminense, o campeão daquele ano. Teve o 2º melhor saldo de gols, superado apenas pelo tricolor. Ao longo da história, o Olaria contou com a força de seu estádio, que atualmente pode receber 4.000 pessoas por partida, e ficou conhecido como o Alçapão da Rua Bariri. Chama-se de Alçapão todo aquele estádio assim, de pequenas dimensões e onde a distância entre a torcida e o campo é muito pequena. Então a pressão é muito grande sobre o adversário e até sobre a arbitragem. E aqui o Olaria derrubou muitos times chamados grandes. O Alçapão mais famoso do Brasil. E por falar em fama, o Olaria também revelou grandes nomes do futebol.
o goleiro Castilho, que depois brilhou no Fluminense, na seleção brasileira, o lateral direito Nelinho, que também vestiu a amarelinha, e o atacante Romário. Garrincha, o grande craque do Botafogo, encerrou a carreira no Olaria em 1972. Em 1981, um outro motivo de orgulho de sócios e torcedores do Olaria, o título de campeão brasileiro do que hoje chamamos de Série C. Esse troféu aqui é o Campeonato Brasileiro da Taça de Bronze, que foi a primeira Série C da história do futebol brasileiro. O ginásio do Olaria é o maior de clubes do Rio de Janeiro, com capacidade para 5.000 pessoas. São 2 campos de futebol society, um salão social, restaurante, academia, parquinho infantil, área para churrasco e muita história. O Olaria mantém 40 funcionários, conta com cerca de 2.000 sócios pagantes e vive principalmente da contribuição dessas pessoas. Uma das principais atrações são as 4 piscinas, sendo uma semiolímpica. A procura pelo acesso costuma aumentar no verão, justamente por causa do parque aquático. Marlene é mais do que uma sócia. Frequenta o clube há 34 anos. Há 5 é diretora social e conta que o Olaria é uma extensão da sua casa. Adoro fazer comida, trago panelas de comida para os jogadores, jogam com a carta aqui. É o melhor clube da Leopoldina, né? Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioca. A memória é viva e se constrói no presente. A Associação Atlética Portuguesa, na Ilha do Governador, está se tornando centenária em 2024. Desses 100 anos, seu João, presidente por 2 mandatos, participou ativamente de 55. Quem me vê vencer. Isso aqui começou com um grupo de peladeiros, um grupo que foram numa excursão a Santos, com a Portuguesa Santista, e lá fizeram um jogo, e de lá para cá esse grupo chegaram aqui no Rio e formaram a Portuguesa. A Portuguesa cumpre o papel de oferecer atividades esportivas acessíveis, promover socialização e um senso de vizinhança na ilha. A Ilha do Governador é uma província, né? Então todo mundo se conhece, todo mundo que mora aqui mora há muitos anos e tem essa coisa boa, né? De familiar. E o clube por si também sociabiliza muito, né? Esse sentimento de pertencimento parece ser uma unanimidade. Aqui é quase como se fosse um outro mundo. Tu atravessa a ponte, tu tá, digamos assim, na sua casa. E a Portuguesa, ela nos remete a isso. Eu frequento a Portuguesa desde muito jovem, tinha bailes e shows. Geraldo assistiu shows do Barão Vermelho, ainda com Cazuza, Biafra, Moraes Moreira, tudo na Portuguesa da ilha. O fato de você estar na ilha, se sentir bem na ilha, se sentir seguro na ilha, ter um entretenimento dentro do seu bairro é muito legal, né? A Adriana passou a frequentar a Portuguesa recentemente, quando se aposentou. Além da prática esportiva, tem a questão social, que a gente faz aqui o café da manhã e comemora as datas, foi Setembro Amarelo, vai ser Outubro Rosa. Então, assim, você participa de outras questões sociais além da questão esportiva. Algo que une ainda mais os 8.000 sócios da Portuguesa, o futebol. Fabiano é nascido e criado na ilha, um entusiasta do bairro, era torcedor de futebol, tinha um clube do coração, mas um belo dia ele passou aqui, na porta do estádio, tudo mudou. Tudo mudou, um belo dia eu passei e tinha a placa lá, Portuguesa e Goitacás. E como a gente estava de férias e tudo, chamei meus amigos, pô, vamos lá ver esse jogo, vamos ver como é que é. E chegamos aqui, ninguém da nossa torcida e uma torcida do Goitacás ali. Os caras vieram de Campos e tinha gente torcendo e aqui na ilha ninguém na nossa torcida. Então comecei a chamar outro, no jogo seguinte já tinha mais um pessoal,
foi aumentando, fomos comprando instrumento, começamos a acompanhar o clube. Desde então mudou minha vida. Esse aqui para mim é o melhor lugar do mundo. Eu sou apaixonado pela Portuguesa. Ele sonha com a ampliação do estádio, que atualmente tem lotação de 5.000 pessoas. A gente tem um projeto, sim, de expansão do estádio. Lá do outro lado a gente vê as cadeiras que foram doadas pela Arena do Futuro, da Olimpíada. E é um projeto, não sei se ainda para esse ano ou para o ano que vem, a ampliação. A gente vê que tem para onde crescer, então a gente torce aí para a ampliação e a Portuguesa continuar crescendo. No próximo bloco, você vai conhecer clubes cariocas com uma contribuição cultural que vai muito além do futebol. Resistência, combate ao racismo e berço musical. Não saia daí para não perder. Câmara Rio, reportagem especial, já volta. De volta com o Câmara Rio, reportagem especial sobre a tradição dos clubes cariocas. Esses espaços que têm seus frequentadores assíduos, mas quem chega pela primeira vez também se sente à vontade. São a cara da cultura do Rio. E nessas associações se juntam grupos de pessoas com identidades e interesses em comum. Uma relação que parece estar no DNA. O nome Maria Helena de Almeida da Silva, mas eu poderia acrescentar Renascença, sempre, desde criança, ainda no ginásio, Renascença. Maria Helena faz parte de uma geração que teve no Clube Renascença um símbolo de união e representatividade. Durante muitos anos, os clubes eram locais de convivência da elite. Famílias negras não eram bem-vindas nesses locais e muitas vezes impedidas de ingressar em clubes tradicionalmente frequentados por famílias brancas. Quando surgiu o Renascença com o objetivo de nos dar um meio social saudável, certo? Para pessoas dignas, pessoas que queriam estudar, queriam realizar coisas como qualquer um e não nos era dada oportunidade. Então, quando surgiu essa ideia do Renascença, nós abraçamos integralmente. A história do Renascença começou no dia 17 de fevereiro de 1951. Um grupo de amigos se reuniu com o objetivo de difundir a história e a cultura afro-brasileira, criando um espaço de pertencimento, autoestima e ancestralidade. Os clubes eram muito mais do que simplesmente um espaço de diversão, mas eles também eram um espaço destinado a forjar uma certa identidade territorial. Meu pai gostava muito de jogar buraco e canastra. E nós tínhamos um vizinho que fazia par com ele. E meu pai, volta e meia, quando podia, estava jogando buraco, canastra com esse senhor. Até que ele começou a divulgar mais o jogo e foi construído, vem chegando gente para jogar. Aí foi quando ele alugou uma sala, eles alugaram uma sala no Meia. Só que foi crescendo, ficou pequena a sala. Aí foi quando eles se transferiram para Papel de Carvalho, onde começou o clube realmente. Nós nos unimos e nós nos sentimos gente, no sentido de que nós estamos em família. O Renascença era a nossa casa. Maria Lúcia tem uma memória afetiva com o Renascença. Aqui ela conheceu o marido, com quem está casada há 56 anos. Durante muito tempo, organizou as comemorações no clube. Eu fazia as grandes festas aqui, quem fazia era eu, por amor. Revolucionário como agremiação social, o Renascença também começou a se destacar nos concursos de beleza. No final dos anos 50 do século passado, o clube passou a revelar belas mulheres negras nos concursos de Miss. Até que em 1964,
Vera Lúcia Couto dos Santos foi eleita Miss Guanabara. A partir dos anos 60, o samba passou a ser presença cada vez mais forte no Renascença. E hoje o evento Samba do Trabalhador é uma referência no Rio de Janeiro. Toda essa história vai ser imortalizada num museu que começa a surgir com as obras de reforma do clube, que se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a partir de uma lei aprovada na Câmara Municipal. Daqui para frente é se tornar uma referência museológica, histórica, um espaço vivo, dinâmico, para que as pessoas possam entender e valorizar a nossa cultura, né, a partir dessa vivência desse espaço que está sendo reformado já com essa característica museológica, né? Na década de 50, a Zona Norte era mesmo um berço de agremiações. No bairro de Pilares, que tinha um forte comércio e indústrias, surgiu uma associação chamada Centro Comercial e Indústria de Pilares, o CCIP, que mais tarde se tornaria um clube social. Pedro e César são filhos desses sócios iniciais e cresceram aqui. Fizeram uma associação ali em cima, acabou ficando pequeno lá, juntaram os 300 que já tinham de sócios, deram uma contribuição cada um, comprou esse terreno, aí começaram a construir esse salão aqui, depois compraram também o terreno do lado, que fez a piscina. Na juventude, viveram o auge dos bailes de carnaval, concursos de fantasia, apresentações de grandes artistas. De 60 até 70, já tinha bastante fama o baile de carnaval daqui. A fila ficava lá em Blanchão Ribeiro para entrar para o clube. Foi daí que aumentou muito o quadro social, né? Seu Adilson e Dona Clélia podem atestar. Eles começaram a namorar num dos bailes de carnaval do CCIP e estão juntos até hoje, ainda frequentando o clube. Atualmente são alunos de hidroginástica. Brincamos junto o carnaval aqui e cantamos inclusive aquela música. Não, agora eu não lembro. Mas eu vou me lembrar, vou me lembrar. Tristeza, por favor, vai embora. Começamos ali no minha carnaval. alma que chora. Aí então fizemos o par. E isso aí deu filho, deu neto, deu mais não sei o que, bisneto. Ao longo do ano, a programação musical era vasta. Pedro era o dono da Equipe Live, o Som da Massa, uma das precursoras dos bailes na cidade. Antigamente era só de conjunto ou orquestra, Tabajara, Severino Araújo, essas grandes orquestras ou conjunto. Mas sempre no intervalo, ficava parado, que eles iam jantar, alguma coisa, ficava um silêncio. Aí nós inventamos, vamos botar 2 caixinhas de som para fazer o intervalo e ficar tocando umas musiquinhas. O pessoal começou a gostar mais do baile de disco. Na época, o Roberto Felinto de Oliveira, que era o presidente da época, aí falou, quer saber uma coisa? Vamos fazer o baile só de vinil aos domingos. Aí acabou que emplacou. Do rock passou pro soul, até chegar ao charme, funk melody e ao batidão. Nos anos 80, o CCIP de Pilares promoveu os primeiros bailes funk no modelo em que ficaram conhecidos no mundo todo. Adriano é o DJ que tocava nos bailes funk do CCIP de Pilares, que tornaram o gênero musical conhecido não só no Rio de Janeiro, no Brasil, como no mundo inteiro. Como é que você montava seu equipamento aqui? Então, o equipamento era montado não exatamente esse, mas eram 2 tocadiscos, né? Vinil mesmo, que eu viajava, trazia os importados. Começava às 8 horas da noite e tinha 1 hora de damas grátis. Então a fila ia até lá na esquina, o negócio todo. Nesse início, o funk enfrentou preconceito? Ah, muito. Quem frequentava, eles chamavam, né, entre aspas, eles são favelados que vai lá, os fedorentos, como falavam na época.
Mas, cara, sempre vai ter sua parcela, o funk na história do Brasil. Graças ao CCIP. Graças ao CCIP, que foi um dos precursores disso tudo. Os bailes funk fizeram tanto sucesso que eles precisaram abrir uma matinê para os mais novos também curtirem. Luiz Carlos era o mestre de cerimônia de todos esses eventos. Foi ele quem levou o som dos bailes para tocar nas rádios. Sou pioneiro com esse segmento musical em rádio FM, que ninguém tocava esse estilo em rádio. E também foi pioneiro em registrar os bailes em vídeos. Eu me lembro quando eu subia nesse palco aqui, e você olha para o salão, olha para ali, olha para lá, e você vê isso repleto de gente. Então é uma satisfação muito grande. Nando frequentava os bares do CCIP e o sonho era um dia tocar aqui. Baile bom, baile cheio pra caramba, ficava um sonzão da equipe Nive aqui, era coisa de doido mesmo. Hoje, ele e o produtor Ramansu têm feito festas de flashback no clube. O CCIP é um local que já tem raiz, entendeu? De baile da antiga. Em 2022, a Câmara Municipal dos Vereadores tombou a sede social do CCIP provisoriamente por seu relevante valor histórico, social, cultural e esportivo. Atualmente não há nenhum sócio contribuinte. O CCIP se mantém erguido graças às mensalidades dos participantes dos esportes oferecidos e ao amor dessas pessoas pelo clube, pelo bairro e pelas amizades que cultivam. Minha vida foi nesse clube. Eu adoro isso aqui. Ele é na história da cidade uma instância pedagógica, para além da diversão, ele é uma instância pedagógica incrível. Os clubes nos permitem uma chave incrível para pensar na história do Rio de Janeiro, inclusive nas suas tensões entre classes sociais, entre grupos políticos, etc. E essa foi a reportagem especial sobre a tradição dos clubes cariocas. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube e acompanhar a nossa programação por lá também. Valeu pelo encontro, até mais!